Então, após esses combinados e essas dicas, vamos falar um pouquinho então como poderia ser construída uma solução para o problema. Primeiramente, temos que compreendê-lo. Vamos ler sobre ele? Bom, o enunciado da avaliação diagnóstica nos diz o seguinte: desenvolva um programa na linguagem C que manipule até 15 números positivos. Bom, então aqui já está forçando o uso de uma linguagem de programação. Por quê? Porque é a linguagem de programação que está descrita na nossa ementa. Então pode ser que você, após, o segundo semestre, tenha se esquecido um pouquinho sobre como é a linguagem C, visto que vocês aprenderam esta linguagem somente no primeiro semestre. Quando veio o segundo semestre, vocês foram para a linguagem Java. Entretanto, essa desculpa para mim não cola muito. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar que a linguagem, e percebido também, né? Que a linguagem Java ela sofreu muita influência da linguagem C. Né? Então, têm algumas características em comuns, né? De descrição, de declaração de blocos, né? Das instruções de decisão, repetição, criação de variáveis, entre outras. Né? A gente vai estar resgatando neste e nos próximos vídeos sobre a avaliação diagnóstica. Bom, e aí nós temos que pensar o seguinte, então, ó, nós vamos ter um programa que vai manipular 15 números positivos. Bom, já que ele vai manipular 15 números positivos, eu preciso de um espaço na memória para guardar estes números. Né? Bom, como é que a gente poderia fazer? Uma primeira solução seria criar 15 variáveis. Né? E aí cada variável guardaria um número. Bom, essa é uma solução inocente ainda, né? É quem está no básico da programação. É porque quem já avançou um pouquinho sabe que existe uma outra forma de se guardar essa quantidade de números que nós desejamos, né? Que são os vetores, ou também chamados de arrays, ou então, né, de uma estrutura homogênea, porque todos os dados são do mesmo tipo. Né? Então, se eu fizesse nessa solução inocente, vamos dizer assim, uma primeira solução para o iniciante de programação, criar 15 variáveis para guardar esses números, nós teríamos alguns problemas, né, por conta do restante do enunciado. Vamos ler? O programa deverá exibir um menu com as seguintes opções: adicionar um novo número na memória, remover o número existente da memória, exibir os números guardados na memória na ordem que foram fornecidos, calcular a média dos números guardados na memória e que não foram removidos, e verificar quantas vezes um determinado número, informado pelo usuário, está na memória. Bom, então, se você usasse essa solução de uma variável para cada número, e assim você ter 15 variáveis, né, você teria alguns problemas. Né? A saber, por exemplo, como é que eu vou saber qual é a variável que eu vou guardar um novo número que foi adicionado? Né? Eu teria que usar vários controles ali para poder dizer qual é a variável que está vazia. Né? Depois também, ao remover, se eu tenho algumas variáveis, se eu pedir para remover uma determinada variável, o valor de uma determinada variável, eu tenho que pegar os dados e passar para as outras variáveis. Ou então, algum informativo que me diga que aquela variável pode ser desconsiderada. Assim como também tem os problemas de, por exemplo, calcular a média dos números, esse daí é até mais simples, né? É só somar todas e dividir pela quantidade, né? Mas exibir os números guardados na memória na ordem que foram fornecidos. Então, teria algum certo problema daí. Você poderia exibir o valor da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta variável e assim por diante. Mas você teria que garantir, através do seu programa, que o primeiro número inserido esteja na primeira variável, o segundo número removido esteja na segunda variável, o terceiro número removido inserido esteja na terceira variável e assim consecutivamente. Só que tem um problema. Se eu pedir para remover o segundo número inserido, então o terceiro número inserido agora é o
segundo. E aí você teria que fazer controles de alteração, o que deixaria o seu código extremamente grande. Bom, então a melhor solução aqui é usar vetor. Você não lembra o que são vetores, o que são arrays? Retorne, né, dá um pausa nesse vídeo e leia sobre o assunto. Eu passei algumas páginas para que vocês pudessem resgatar. Bom, vou sumarizar aqui, mas quem ainda não tem um conceito claro do que é vetor, volte lá no livro e leia sobre o assunto. Você devia estar já com esse conceito bem claro na sua cabeça, pois ele foi ministrado na matéria de linguagem de programação 1 e também na linguagem de algoritmos e programação do primeiro semestre, e possivelmente você também usou este conceito na matéria de linguagem de programação 2. Bom, e por que eu estou solicitando que, caso você ainda não tenha entendido este conceito, revise o livro ou me procure também no horário de atendimento, porque ele vai ser a base para a implementação de um primeiro conjunto de soluções para as estruturas de dados que vamos aprender na disciplina. Então, no primeiro momento, quando nós trabalharmos com as estruturas de dados, fila, pilha e lista, nós implementaremos utilizando vetores. Tá? Bom, então, pause se você não compreende e reveja, né, o conteúdo no livro. Agora, você compreendeu bem? Vamos continuar com o vídeo, tá? Bom, então, aqui nós vamos usar como solução um vetor que vai ter 15 posições. Quando é alocado um determinado vetor, né, é solicitado espaço na memória suficiente para guardar aquele número de elementos que foram solicitados. Então, se eu declarar um vetor inteiro e quero 15 números, 15 posições para um vetor inteiro, do tipo inteiro, né? Eu vou ter, então, na memória, 15 posições, né, que são suficientes para guardar um inteiro em cada posição. Né? E isso fica consecutivo. Né? Então, por isso, nós chamamos de memória sequencial. Então, quando nós usarmos vetores, nós utilizamos memória sequencial. Porque quando a gente pede para criar um vetor, um array, ou que seja uma matriz, é utilizada todas as próximas sequências de tal forma que seja possível guardar aquela quantidade de elementos que foram solicitados. Para terminar a leitura do nosso enunciado, vamos lá. O programa, após exibidas as opções, deve pedir para o usuário escolher uma opção. Por exemplo, se o usuário escolher a opção 1, que é adicionar um novo número na memória, o programa deverá pedir um novo número e guardar este número na memória. Após o processamento da opção, no exemplo citado, após guardar o número na memória, deverá exibir o menu novamente e deixar o usuário escolher uma nova opção. Bom, então, vamos começar a programar essa solução, primeiramente focando no enunciado, né, no menu. Então, a ideia é o quê? Bom, então eu vou guardar os números num vetor, até no máximo 15, e à medida que o usuário vai escolhendo uma opção, eu vou então alterando o conteúdo deste vetor. Para realizar essa programação, eu vou usar uma IDE básica. O que é uma IDE? É aquela ferramenta que nós desenvolvedores utilizamos que facilita o momento da compilação e execução, bem como também nos indica pontos por meio do compilador, pontos a serem corrigidos. Esta daqui, a Online GDB, ele é um basicão para você ver que não é necessário uma ferramenta robusta, cheia de funcionalidades para desenvolver esse tipo de programa. Bom, então eu entrei no Online GDB, tá? Vou escolher a linguagem nossa de programação, que é a linguagem C, tá? Nós vamos estar programando na linguagem C. E então eu vou começar o seguinte.
Primeiro ponto, né? Temos que lembrar que na linguagem C, o computador, né, quando eu solicito a execução de um programa, qual é a primeira linha a ser executada? Bom, não é a linha número 1. Né? O computador ele vai procurar pela função main. Então, a função main é a função de início de qualquer programa escrito na linguagem C. É ali, então, que vai iniciar a execução das instruções. A main, ela pode estar no início do programa, né? Aqui está bem no início. Ela pode estar lá no final do código, por exemplo, na linha 300, na linha 400, não tem importância, tá? Mas é necessário que se tenha a função main, tá? Então eu procurei a função main aqui. Aqui está o exemplinho básico, né? Que é o printf hello world, tá? E então eu vou deixar somente essa parte aqui, tá? Bom, como nós vamos então? Relembrando, função main é aonde se inicia a execução de um programa, quando o usuário solicita então que este programa seja executado. Bom, vamos precisar, já que nós vamos comunicar com o usuário, que é fazer então o processo de imprimir na tela e ler dados do teclado, nós vamos utilizar a biblioteca stdio.8, que significa o quê? stdio é Standard I/O Input Output, ou seja, a entrada e as saídas padrões a qual esse computador está configurado. No nosso caso, é a tela e o teclado. Bom, e é por meio dessa biblioteca que nós temos a função que nos permite escrever na tela do usuário, que é a função printf. Então, por meio da função printf, é possível escrever dados, né, escrever mensagens para o nosso usuário. A printf, né, ela tem apenas um argumento, ela recebe apenas uma informação. Né? E aqui, então, deve ser enviado por aspas. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu quero exibir um menu. Tá? Então, olha aqui que legal. Eu vou pegar, executar aqui nessa IDE, e tá lá, ó, menu. Então, printf exibe na tela o que está escrito entre aspas aqui. Agora eu quero, então, exibir as opções do menu. Então, eu vou colocar aqui um printf e vou colar aqui, né, para agilizar, as opções, tá? Bom, então, veja. Opção 1, adicionar o novo número de memória. Opção 2, remover o número existente da memória. Opção 3, exibir os números guardados na memória na ordem que foram fornecidos. Opção 4, calcular a média dos números guardados na memória e que não foram removidos. Opção 5, verificar quantas vezes um determinado número, informado pelo usuário, está na memória. E depois, opção 6, finalizar o programa. Tá? Bom, tem um detalhe, né? Se eu executar a nossa aplicação, veja, ficou tudo emendadinho. Né? Porque nós temos que informar para o computador, pule uma linha. Para falar para o computador pular uma linha, né? Então começar a escrever na linha abaixo, nós usamos, né, a opção /n, tá? Então vai dizer para ele pular uma linha e aí escrever o que está na frente, tá? Então vou colocar aqui /n em todos e veja que se alterou a resolução, o resultado final, ó. Cada uma apareceu uma linha, ok? Ótimo. Então aqui nós temos. Vamos aproveitar este momento e vamos compreender o que se trata da sequencialidade de instruções. Bom, o nosso programa ele vai começar a ser executado pela função main. Então o computador vai escolher, vai procurar aqui onde está a main, tá? Ele vai encontrar e vai executar as linhas
que compõem a função main. Tá? Aqui, ele vai para a próxima, ele encontrou o ponto declarado da função main, ele vai encontrar onde é o corpo da função main. Então, veja que o corpo é o bloco de instruções que começa com abre chaves e termina com fecha chaves. Então, isso aqui é um bloco de instruções, tá? Que está associado à função main. Então, ou também o bloco da instrução main. Tá? Eu posso fazer dessa forma, né? Deixar o abre chaves em linha separada ou na mesma linha. Tá? Fica a critério aí do programador. Bom, e aí em seguida, o que o computador vai fazer? Ele vai executar a próxima linha. Ele vai executar a linha 12, visto que a função main está declarada na linha 11. Então aqui ele vai executar o printf, que é exibir essa quantidade de espaços, essa quantidade de espacinhos, a palavra menu e a quantidade de hífens em seguida. Terminou de imprimir isso na tela, ele termina de executar a linha 12 e passa para a linha 13. E a linha 13 nos diz, escreva na tela o que? /n, então significa pule uma linha, o número 1, fecha parênteses, adicionar o novo número na memória. Terminou de executar essa linha, ele vai para a linha 14. Terminou de executar a linha 14, ele vai para a linha 15. Terminou de executar a linha 15, ele vai para a linha 16. Terminou de executar a linha 16, ele vai para a linha 17. Terminou de executar a linha 17, ele vai para a linha 18. Terminou de executar a linha 18, ele vai aqui para a linha 19. Bom, quando ele encontrar essa opção return, significa que ele vai retornar. Ele vai parar de executar esse conjunto de instruções e vai voltar ao ponto que chamou a função main. Quem chamou a função main aqui neste caso? Né? Ao ponto de quem chamou esta função. Quem chamou a função main? Foi o usuário. Então significa o quê? Na hora que eu der um return aqui, a nossa aplicação vai se encerrar. O return na função main ele não é obrigatório. Ele poderia simplesmente não existir. Ok? E o nosso código ainda assim executa. Tá? Bom, acontece o seguinte, quando ele executar a linha 18, ele vai para a linha 19. A linha 19 mostra que terminou o bloco de instruções da função. Então, com isso, é como se funcionasse um return. Ele fala, olha, terminei de executar esta função. Então, se ele terminou de executar a função main, significa que o programa terminou. Bom, agora vamos partir para implementar a parte que o usuário necessita indicar qual é a opção que ele deseja. Bom, nós podemos pedir para ele, falar, olha, qual das opções você deseja? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Bom, e ele vai informar por meio do teclado. Né? Então, nós vamos utilizar a função scanf. A função scanf nos permite, então, solicitar que o computador leia algo do teclado do nosso usuário. Tá? Bom, e ele vai pegar esta informação, esse dado, e vai guardar em um local, que é onde nós vamos guardar em uma variável. Eu vou criar uma variável aqui, opção, ok? E vou pedir para o computador, então, ler o número digitado pelo usuário. Então, ele vai ler um número, né? Então eu vou usar a máscara porcentagem D, lembrando então, porcentagem D ou porcentagem I para inteiros, né? Porcentagem F para números reais, porcentagem C para caracteres, porcentagem S para strings. Tá? E vou pedir para gravar na variável opção. Né? E aqui tem um detalhe, possivelmente o professor que ensinou vocês o scanf, deve ter falado, olha, coloque o E comercial para indicar que grave nesta variável. Nessa disciplina, nós iremos aprender o porquê deste E comercial. Então, por enquanto, gravado na memória de vocês, toda vez que eu usar o scanf,
eu tenho que usar o e comercial antes da variável. Então, aqui está nos dizendo o seguinte, scanf, quer dizer, leia o que? Porcentagem de um número inteiro. E guarde, o e comercial, guarde na opção, que é a variável opção que nós criamos. Ok? E de acordo com a opção, ele vai fazer uma determinada ação, né? Que aí é o que está descrito no menu e nós vamos ter que programar. Bom, aqui, né, nós vamos começar a trabalhar com uma outra forma, outro conjunto de instruções. Bom, eu conversei com vocês, né, que o computador vai executando na sequencialidade. Né? Então, nós chegar na 20, ele vai para 21. Na hora que vir para 21, ele vai para 22. E assim sucessivamente. A menos que ele encontre as nossas instruções, né, de desvio ou de repetição. Né? Pode ser de seleção ou de repetição. Quando ele encontrar o número 1, ele vai fazer determinadas coisas. Quando ele, né, o usuário digitar número 2, vai fazer outras coisas, tá? E assim sucessivamente. Bom, o que acontece então? Nós precisamos criar pequenos desvios aqui. Eu posso usar o if, por exemplo, if opção foi igual a 1, então, né, vou colocar só na tela do usuário por enquanto, né? O usuário quer adicionar um novo número, ok? Se não, então, por exemplo, então aqui o if, else, se opção for igual a 2, então o nosso usuário quer remover um número existente. Tá? E assim a gente tem sucessivamente. Quer dizer o quê? Ele executa ou a linha 24 ou ele a linha 20, ou a linha 26, a depender do valor que foi guardado em opção. Vamos fazer um teste? Tá? Então aqui ficou faltando, né? Escolha uma opção, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, 1. Ó, o usuário quer adicionar um novo número. Veja que o usuário quer remover um número não foi impresso, porque justamente nós quebramos a sequencialidade. Ele chegou aqui, opção é igual a 1. Verdade, porque eu guardei 1 na variável opção. Então, ele vai fazer o printf. O usuário quer adicionar um novo número. Ele escreveu adicionar, o usuário quer adicionar um novo número. Aí, else. Né? O else significa o quê? Se ele não executou, não foi verdade o resultado, então ele executa o else. Bom, aqui no caso, ele foi verdade, né? A opção é igual a 1. Então, o else não vai ser executado e ele vai pular esse conjunto de blocos de instruções em seguida ao else. Veja que o else ele tem um if e o bloco de instruções do if começa com essa abre chaves e termina com a fecha chaves da linha 27. Então, esse conjunto de instruções não serão executados. Bom, então vamos aqui, tá? Corrigindo, eu vou pedir por meio de um printf, vou pedir para escolha uma opção. E aí o usuário vai digitar e a gente vai então executar conforme a necessidade. Vou executar aqui novamente agora com o número 2. Né? Então lá, escolha a opção, digitar 2. O usuário quer remover um número. Então veja, aqui 2 é igual a 1, na linha 24, que eu digitei 2 e ele guardou 2 em opção. 2 é igual a 1? Não. Então ele vai para o else, né? E ele vai executar o else, porque o resultado foi falso para as condições aqui dentro do if. Aí ele vai verificar então, if, vou verificar de novo. Opção é igual a 2? 2 é igual a 2, verdade. Então ele vai imprimir na tela, o usuário quer remover um número. Bom, aqui, apenas exemplificando o uso com o if, né, em que eu poderia construir a execução dos menus, deste menu, né, do que deve ser executado a partir da escolha do usuário, por meio de ifs. Só que existe uma forma mais fácil de se fazer esse conjunto, né, porque as decisões aqui variam sempre do conteúdo da variável opção.
Então, em vez de usar o if, eu vou usar um switch case. Então, vou colocar aqui switch, tá? E coloco a variável, opção, tá? Case 1. Case 2. Tá? Bom, e no caso aqui, veja, então, se o switch é como se fosse uma seleção, só que aqui eu tenho várias seleções alinhadas, né? Opção foi igual a 1, ele vai escrever o usuário quer adicionar um novo número. Se a opção for igual a 2, o usuário quer remover um número, tá? Só que tem um detalhe. Eu tenho que dizer que aquele conjunto de instruções necessita ser brecado, parado, quando eu fizer o que se deseja, senão ele vai continuar executando as instruções de baixo. Tá? Então vamos só para você ver o teste. Vou executar, escolher a opção 1. Então veja, ó, o usuário quer adicionar um novo número, o usuário quer remover um número. Tá? Então significa o quê? Quando ele escolhe opção, eu digitei 1. Então, ele entra aqui, case igual a 1. Então, ele vai escrever esse printf aqui. O usuário quer adicionar um novo número. E, em seguida, ele vai para a linha de baixo. O usuário quer remover um número. Tá? Isso é esperado do switch. Tá? Para que ele só execute o que está de conteúdo dentro do case, daquele case, eu tenho que usar o break. Então, a instrução break significa termine aqui o switch e vá para a linha após o switch. Tá? Vou colocar aqui um /n só para ficar bonitinho o nosso menu. Tá? E vamos executar. Então veja, ó, escolho a opção, vou colocar a opção 1. Executei, veja que ele escreveu printf, o usuário quer adicionar um novo número. Encontrou o break, ele vai para a linha após a finalização do bloco de instruções switch. Então, ele vai para a linha 31 aqui, para a linha seguinte, que é a linha 32. Como não tem nada, ele encerra o programa. Ok? Bom, é importante salientar também que a linguagem C, ela não considera os enters que nós damos, as tabulações que nós damos, esses alinhamentos que nós fazemos. Tá? Ele não é sensível a isso. Existem linguagens que são sensíveis à posição dos caracteres, tá bom? Mas não é o caso da linguagem C. Então vamos lá. No caso 1, o usuário adiciona um novo número. No caso 2, o usuário quer remover um número. No caso 3, exibir os números guardados na memória. Então vamos lá. Caso 3. Os números são. Tá? E aqui nós vamos exibir os números, tá? Caso 4. O que é o caso 4? Calcular a média dos números guardados na memória. Então, vou colocar aqui a média dos números, né? Tá? E caso 5. Caso 5, verificar quantas vezes o determinado número está na memória. Vou colocar aqui o número aparece na memória tantas, tá? Eu vou colocar aqui o x e o m, tá? Para depois a gente trocar isso por valores. Então, o número que o usuário vai digitar aparece na memória tantas vezes. Depois a gente melhora isso daqui, tá? E o número 6, finalizar o programa, tá? Então, case 6. Eu vou escrever aqui, ó. Encerrando o programa. Apenas lembrando, tá? Que aqui é a mensagem que deve ser exibida para o nosso usuário. Ou seja, o nosso computador, ele nem entende o que nós estamos escrevendo aqui. Não é só pelo fato de eu ter escrito encerrando o programa,
que o programa vai terminar, tá bom? Então, isso daqui é apenas uma mensagem que aparece para o nosso usuário sem qualquer interpretação do computador frente a ela. E aqui, então, eu encerrei, caso 6, né? E então, nós temos onde colocar o código para se fazer o que se deseja para cada um dos itens, tá? O que eu posso fazer além disso? Criar uma informação falando o seguinte, olha, a opção não existe. E por meio disso, vou fazer usando a palavra default. Então, a palavra reservada default significa o quê? Se nenhuma das opções 1, 2, 3, 4, 5, 6 for executada, ele executa o que está em default. Tá? Então, aqui printf, escolha uma opção válida. E aqui eu terminei. Vamos executar? Então, escolha uma opção. Vamos colocar a opção 6. Né? Então, encerrando o programa. E aí, encerrou o programa. Vou executar e vou colocar a 4. Tá? A média dos números é... Bom, e aqui nós vamos precisar colocar um código posteriormente, porque ele precisa de um determinado conteúdo ali. Tá? Bom, e veja que não apareceu. Escolha uma opção válida ou nem encerrando o programa. Bom, e agora, para finalizar essa primeira etapa, temos o seguinte caso, que quando o usuário escolhe uma opção, nós temos que executar essa opção, né? Então, aqui no caso, por enquanto, é apenas exibir essa mensagem e depois exibir novamente o menu. Como é que nós podemos fazer isso? Veja aqui, depois que ele sai do case, do switch case, né, do switch aqui, ele vai para a linha 46. A linha 46 não tem nada e em seguida vem a linha 47, que é o encerramento do bloco de instruções da função main. Então, nada mais vai ser executado. O que nós temos que fazer? Temos que falar para o computador, volte lá em cima e repita tudo de novo. Bom, então aqui nós temos que usar uma instrução de repetição. Ele vai fazendo isso até que o usuário escolha a opção 6. Bom, neste programa aqui, eu vou usar então o do while, tá? Em que o início do do, que é o que ele tem que fazer quando sempre que repetir, né? Quando for precisar repetir, ele vai repetir escrevendo o menu. Ok? Vai executar o switch toda vez, né? Então o usuário escolhe, ele tem que executar o switch. E terminando aqui, né, o switch, ele executou a operação e nós queremos, olha, agora repita tudo de novo. Execute o menu, veja qual é a opção que o usuário quer e execute a opção que ele quer. Então, eu vou colocar um while aqui. Então, fecha chaves. Um while, abre parênteses, tá? E aqui dentro do parênteses eu vou colocar a condição. Enquanto opção for diferente de 6, que é a opção para sair, ele vai ficar repetindo o menu. Tá? Então, observe que o do me indica o início da repetição. Eu tenho um bloco de instruções que está marcado aqui com abre chaves, que tem um conjunto de instruções que devem ser repetidas enquanto a condição for verdade, que é marcada aqui pelo while. Então, opção for diferente de 6, ele vai ficar repetindo. Então, vamos executar? Então, aqui, vamos digitar a opção 3. Então, veja, olha, vou aumentar aqui. Então, escolha a opção 3, os números são. Não vai aparecer ainda, que a gente precisa calcular. E depois ele exibe o menu de novo e pede para o usuário escolher uma opção. Né? Vamos colocar o número 7, que é uma opção que não existe. Então, lá, ó, escolha uma opção válida e exibir o menu de novo. E assim nós temos aqui um laço
de repetição, ou um laço, né? Se eu digitar o número 6, veja aqui, a opção tem que ser diferente de 6. Como a opção foi escolhida o número 6, ele vai escrever, olha, encerrando o programa, vai vir aqui na linha 47, 6 não é diferente de 6, então não tem mais nenhuma instrução a executar, o que então ocasiona no encerramento do programa. Então aqui é a primeira parte, que é a parte da construção do menu e da repetição. Perceba que nós temos um conjunto de instruções subordinadas, tá? O do aqui, ele é um conjunto de instruções que vai definir um conjunto do bloco, né? Vai definir um conjunto de instruções que vão ser executadas várias vezes, né? Que é o que o do nos diz, execute várias vezes. E um bloco de instruções aqui. E neste bloco de instruções, nós temos vários printfs, um scanf e o switch, né? Que então nós dizemos que eles estão subordinados ao do. Quer dizer o que então? Toda vez que eu for fazer a repetição do laço, eu vou fazer a exibição desses printfs, o scanf e o switch.